10h06, e a partir dessa colocação do presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, o Babalaô Ivanir dos Santos, nós fomos procurar vozes que estejam atentas e dentro do meio evangélico, atentas a essa situação e procurando debater a questão da intolerância religiosa. Uma dessas vozes é a do pastor Neil Barreto, presidente da Igreja Batista Betânia, que conversa conosco agora. Pastor, bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer enorme estar com vocês nessa manhã, infelizmente para falar de um tema tão triste como esse, né? Pois é, o senhor concorda que há um silêncio de lideranças evangélicas em torno do assunto, pastor? Eu não diria o silêncio, Lilian, propriamente dito, porque há muita gente conversando sobre isso. O que difere é o poder de mídia desses que são sérios na igreja evangélica para falar. Nós evangélicos, nós não temos um representante legal. Na verdade, ninguém pode falar em nome dos evangélicos. E os que estão por aí falando em nome dos evangélicos, em grande escala, não nos representam. Os que levam o evangelho a sério, diferente desses garotos que apedrejaram a menina, eu sou pai de duas meninas, eu imagino que essa avó está sentindo, esses meninos não nos representam em hipótese alguma. Evidentemente, nada tem a ver com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que eles dizem pregar. Então, há muita gente conversando sobre isso. Eu faço parte de um segmento da igreja histórica, da igreja reformada, que tem conversado sobre isso, que tem discutido sobre isso, e nós somos completamente contra atos como esse. Se você me permite falar, a gente sabe que a intolerância é produto de alguém ou grupo que tem uma relação completamente equivocada com a verdade, né? E que relação equivocada com a verdade é essa? É o achar-se dono da verdade. Achar que ele é o dono da verdade absoluta. Isso revela a mais completa ignorância. A intolerância religiosa, aliás, qualquer tipo de intolerância, é produto da ignorância. E o problema é sempre a ignorância. Lília, é a ignorância que faz o Estado Islâmico degolar cristão, é a ignorância que faz o torcedor de um time matar o outro, é a intolerância que faz um adulto estuprar uma criança. É sempre a ignorância. A ignorância é mãe disso tudo. Agora, no Causa em Pauta, a ignorância é revelada pela violência contra um semelhante que professa uma fé diferente. Veja, um igual que crê diferente. É um absurdo. Se os que fizeram isso eram evangélicos mesmos, estes não têm a menor noção de quem é o Jesus no qual dizem crer, nem muito menos no que esse Jesus disse, porque foi ele quem disse: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então esses ignorantes não apedrejaram a Keilane, a menina de 11 anos, apedrejaram o próprio Cristo. Os verdadeiros cristãos abominaram essa atitude. Nós somos completamente contra isso, Lilian, você pode ter certeza. Bem, pastor, o senhor acha que esse é um caso isolado ou ele manifesta uma tendência de alguns segmentos que afirmam ser evangélicos? Então, Lilian, o problema da intolerância, qual é? Principalmente a que produz vítimas, né? É que a intolerância tem o poder de transformar os defensores das vítimas em pessoas semelhantes aos intolerantes que combatem. Por exemplo, os cristãos foram perseguidos por causa da sua fé pela história inteira. Isso está registrado em todos os anais da história. Começou com o primeiro mártir, que foi Estevão. Por causa da sua fé, ele foi apedrejado. Agora, os cristãos ganham número, ganham corpo, se tornam uma religião das maiores do mundo. Eles, de perseguidos, vão se transformar em perseguidores? Impossível. Mais uma vez, ignorância. Ignorância. São fatos isolados que podem virar frequentes, porque apedrejam alguém da minha religião e eu, indignado com apedrejamento, vou lá e os apedrejo. Quando eu que fui vítima, fui apedrejado, vou lá e apedrejo, eu me torno a imagem e semelhança do meu agressor. E assim nós vamos perpetuando esse estado infeliz de ser.
Né? Esse é que é o problema da intolerância. A marca do Cristo, dos cristãos, é o amor. Infelizmente, a gente está discutindo pedra, a gente está discutindo questão de gênero, a gente está discutindo que marca de perfume se usa, a gente está discutindo novela de televisão, quando a gente podia estar discutindo a fome. 5 crianças, uma criança morre de fome a cada 5 segundos no planeta. Nós fazemos parte de uma nação onde as pessoas estão em angústias. 30 pessoas se matam por dia nesse país, e tanto religioso, tanta gente com mensagem boa, que podia estar compartilhando o amor de Cristo, a bondade, a solidariedade. Nós estamos girando em torno de um mosquito, em torno do nada. Então a intolerância, ela é inadmissível, e o problema dela é que ela pode transformar os tolerantes, os defensores das vítimas, nos próximos intolerantes. É um caso isolado, acredito eu, mas que pode se tornar crônico se alguma coisa não puder ser feita e, sobretudo, vivermos a nossa fé com inteligência, com educação, com racionalidade. Bem, pastor Neil Barreto, é presidente da Igreja Batista Betânia, está conversando conosco aqui no CBN Rio sobre a questão de intolerância religiosa. Eu queria trazer mais uma questão, o senhor até passou por ela, que é o fato de vários segmentos evangélicos terem ganhado representatividade política, representatividade eleitoral também. O número de pessoas que se autodeclaram evangélicas no Brasil, protestantes, cresceu muito nas últimas décadas. O senhor acha que isso pode estar sendo confundido como um direito de se declarar maioria e assim subjugar minorias? Pois é, o cristianismo nunca foi pensado pelo Cristo como religião, e muito menos, Lilian, como poder político. Nunca. Não há nos evangelhos nenhuma intenção do Cristo a respeito disso. O evangelho, ele é a expressão da vida de Deus nas pessoas. E a marca de Deus, desde sempre, foi o amor pela humanidade, de tal forma que ele encarnou-se em Cristo, para que ele fosse a referência de como gente deveria ser. O evangelho ensina a gente a ser gente como gente tem que ser, porque nós somos gente da forma errada. Nós, ao invés de amarmos o outro, a gente apedreja. Ao invés de servirmos o outro, nós competimos com ele. Ao invés de nos tornarmos aliados e desenvolvermos um conluio com o outro, nós usamos o outro. O evangelho não tem nada a ver com o poder político. Os políticos da bancada evangélica não representam os evangélicos in totum. Eles representam um segmento dos evangélicos, mas não são todos os evangélicos. Por exemplo, Lilian, eu sou pastor da Igreja Batista Betânia, nem em nome da minha igreja eu posso falar, porque a igreja tem mais de 4.000 pessoas, e eu não sou a concentração da ideologia de 4.000 pessoas. Eu estou aqui falando em nome do pastor Neil. Nenhum pastor, político, senador, pode pegar o microfone falando que nós estamos representando os evangélicos, porque nós não concordamos com muita coisa que eles dizem representar. Nós não somos adeptos a isso. Nós somos adeptos de um evangelho de serviço. Por exemplo, hoje, infelizmente, os evangélicos acabam por ser depreciados intelectualmente falando por causa de atitudes ignorantes como essa. Atitude levada a efeito por gente que se diz evangélica, mas que não sabe absolutamente nada sobre a história da sua própria religião. Ou seja, ignorância histórica. Por exemplo, eles não sabem que uma das marcas contundentes da contribuição do cristianismo para a construção da sociedade moderna foi exatamente na área da educação. Por exemplo, as primeiras universidades da nossa era, Paris, Universidade de Bolonha, Oxford, depois muitas outras como Harvard, Yale, Princeton. No Brasil, a PUC, as maiores universidades da era moderna, todas elas construídas por cristãos. O cristianismo investe na pessoa, lhe capacita intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para que ele seja o regente da sua própria vida, para que ele tenha autonomia existencial, para que ele decida por si mesmo. Então, o cristianismo nunca foi uma religião de controle, nunca foi uma religião de manipulação. O que a gente vê no Brasil hoje, lamentavelmente, é uma distorção
do Evangelho de Cristo. Pastor Neil Barreto, presidente da Igreja Batista Betânia, agradeço sua participação aqui no CBN Rio e por muito gentilmente aceitar conversar com os nossos ouvintes. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Lília. Deixa eu dizer uma última coisa. O Ivanir é um amigo com quem já tive sentado à mesa muitas vezes e estarei disponível sempre que o assunto for relevante como esse. E para a dona Cátia, a avó da Keilane, que começou um projeto no Facebook dizendo eu visto branco em nome da paz, eu quero dizer a ela que eu estou vestindo branco em nome da paz também. Que Jesus Cristo abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.